É isso mesmo, meus amigos e espectadores da Outra Lei. Seguinte, é o segundo vídeo, né? Segundo vídeo dessa, dessa companhia diária que eu tô fazendo, certo? Porque o Copini falou que tem que postar vídeo e tal, mas por um motivo muito. Eu tenho que olhar pra cá, mas eu fico olhando pra mim. Por um motivo muito específico, certo? Tava cantando a música do Renato Russo, nem sei o nome dela, né? Nem lembro o nome dela no caso. Mas a parte mais legal que veio na mente foi o quê? Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Essa é a mensagem do nosso querido Renato Russo para nós, certo? Então, eu queria cantar a música, mas eu não vou lembrar, né, de cantar essa música. E a não ser que eu fique cantando, mas em algum momento, tem 20 minutos de vídeo aí que eu pretendo fazer. Em algum momento eu posso cantar, né? Mas quando vem na mente assim é espontâneo, né? Espontâneo. Mas preste bem atenção. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros. Tem gente que não sabe amar. Tem gente enganando a gente. Veja a nossa vida como está. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Cara, é uma lição. É uma lição. É uma lição, cara. A música, a arte é uma lição. Como é que pode, né, cara? A gente demora tanto tempo pra. A gente não, né? No caso eu. Mas demora tanto tempo, 24 anos, pra. E eu me achava inteligente, né? Mais 24 anos aí para decifrar coisas simples que são transmitidas, né, através do conhecimento, mas absorver mesmo, absorver as coisas, absorver esse ensinamento é só quando você passa pela experiência, porque a gente ouve muita coisa, a gente, né, tem as pessoas dão muitos conselhos pra gente, só que pelo menos eu, né, sou assim. Não queria, mas queria ser mais inteligente de a pessoa me dar uma dica e eu falar, pô, realmente, e seguir a dica. Mas eu só aprendi na experiência, certo? Tendo experiências boas e ruins. E hoje, né, depois de praticamente destruído, estou criando confiança na minha pessoa, né? Estou criando objetivos maiores. Na verdade, objetivos maiores eu criei, sempre criei, porém, os objetivos assim eles se perdem no caminho com as distrações, correto? Então, como pode, né, cara? Como é a vida, cara? Distrações, é isso que o sistema quer. Você distraído, eu distraído, no caso, todos. Deixa eu limpar essa câmera que parece que tá meio. Melhorou um pouquinho, mas não muito, né? Não muito. Cara, é complicado. Por quê? Porque nesse momento o foco é individual, focar em mim, me desenvolver. Mas eu tava pensando ali, enquanto eu tava no banheiro, no trono, né? Conforme, conforme eu for aprendendo as políticas do YouTube, eu falo que eu fui dar um cagão. Mas é, eu tava pensando, né, comigo mesmo. E agora eu esqueci o que eu estava pensando comigo mesmo, certo? Por quê? Acontece. Mas, cara, o que eu tava pensando realmente não me foge muito, me foge muito. É, da cabeça as palavras e o negócio e tudo mais. Mas, tá falando focar em mim, focar em mim. Tenho que pausar. Voltando aqui, não lembro exatamente onde eu queria chegar, mas distração. Colocam coisas na nossa mente, né?
E o legal é que a Bíblia, né, Jesus e tudo mais já falava disso antes, mas a gente demora para aprender. Mas as distrações, né, são o que nos tira do propósito. E, lembrei que eu ia falar. Justamente quando eu tava ali dando um cagão, eu pensei assim, tá, mas eu gosto de ajudar as pessoas, né? Se for para levar tijolo, eu levo tijolo. Se for para carregar areia, eu carrego areia. Mas sempre veio essa vontade de ajudar alguém, né? De fazer as coisas e nunca, não vou dizer nunca, mas raramente eu tive vontade de fazer algo por mim. E é meio louco isso, porque se você não faz nada por você, não tem como fazer nada pelos outros, correto? E realmente, cara, realmente, se você tá assistindo esse vídeo até aqui, confie mais na sua pessoa, confie... Nossa, acabou minha última bolinha. Será que eu uso hoje? Tem que usar, né, cara? Senão fica velha. Mas, meu amigo, confie mais em você, porque eu acredito que aí dentro tem ideias, tem planos, tem sonhos, mas eles foram totalmente isolados, né? Foram totalmente distanciados do seu ser, da sua pessoa, pelo simples fato não, falei errado, mas eles foram tirados de você por uma programação, né, do sistema da Matrix que todos falam, mas dificilmente o ser humano vai identificar a sua distração se essa distração não trouxer um prejuízo na hora, entendeu? E eu só consegui perceber as distrações porque o prejuízo para mim veio durante o tempo, durante anos, com os mesmos hábitos e tudo mais, com as mesmas distrações, né? Infelizmente ou felizmente, meus problemas foram muito específicos, né? As minhas distrações foram muito específicas. Então, depois de tanto tempo batendo nessa tecla e tudo mais, a gente percebe que é uma distração, que não é lazer, que não é válvula de escape, que não é nada disso, cara. É simplesmente uma programação para você não sair do lugar, para você não realizar nada. Porque pessoas, né, assim, sem vontade de realizar, sem vontade de ter alguma coisa, né, são pessoas que ou vão se suicidar, não pode falar isso, né, no YouTube, que ou vão, né, tirar a própria o próprio fôlego de vida, ou são pessoas que vão se render ao sistema. Ah, que legal. Se você não tem sonhos, né, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho lhe serve. Pense um pouco nisso, cara. Pense um pouco nisso. Porque... que legal. Aqui a gente tá conversando, né? Aqui a gente tá conversando. Mas é muito importante, é essencial, é a palavra, que você converse consigo mesmo, com si mesmo, né? Consigo é certo, acho que é o certo. É muito importante que tenha esse diálogo interno para identificar, né? Para identificar aquilo que lhe atrasa na vida, aquilo que lhe mantém no mesmo lugar. E hoje, né? Graças a Deus e as minhas ações aí, deixei o notebook lá na marcenaria. Então eu estou sem, como fala? Não é sem distração, mas uma das grandes distrações era o Liga das Lendas, né? Liga das Lendas. League of Legends. Porque é um jogo viciante, por si só já é um jogo viciante. Você quer sempre pegar elo e tal, mas você sempre vai perder, sempre vai ficar aqui ou lá. A não ser que você seja muito bom, mas você sempre vai chegar no seu nível máximo ali e não vai sair dele, né? Alguns são prata, alguns são bronze, alguns são ouro, alguns são diversas classificações, mas todos estão presos no mesmo joguinho.
Algumas pessoas estão mais conscientes e jogam uma partida, 2 partidas. Mas eu cheguei a jogar o dia inteiro. Imagine o dia inteiro. Caraca, perdi aqui. Imagine o dia inteiro você jogando um negócio e perdendo, né? Delícia. Jogando e perdendo, jogando e perdendo. Cara, que me diz que sensação que você tem, né? Porque a maioria, eu vi hoje um relato ali de que os vícios são 95% mental e 5% químicos. Químico, né? Químicos não, químico. E aí eu fiquei pensando, realmente pode ser, né? Eu não sei se é realmente isso, mas é muito, a nossa mente é muito moldável, cara, é muito moldável, muito muito fácil de ser transformada. E eu não, e é difícil pra gente, né? Para o ser humano aí que tá na busca, é difícil você se mudar, mas se alguém quiser botar uma ideia na sua cabeça, essa pessoa vai conseguir. Se ela tiver as ferramentas certas, né? O conhecimento, os conhecimentos específicos, conhecimento de persuasão, conhecimento de oratória, técnicas de fala, de linguagem, técnicas de venda, cara. Por incrível que pareça, técnicas de venda te fazem uma pessoa melhor. Não uma pessoa melhor, mas te dão condições melhores nessa sociedade. E aí que tá, eu misturo tantos assuntos, mas o foco aqui desse assunto de hoje é você e as distrações, né? Você e as distrações, eu e as distrações. Então, uma coisa que a gente não pode fazer nesse mundo é chorar, né? O mundo é capitalista e tal. Eu gosto, eu quero ter uma Lamborghini, mas eu também não gosto dos preços altos e de outras coisas. Então, cara, eu tô com fome também, daí aí acabam me perdendo quando eu tô com fome. E também assim, não tem roteiro, não tem nada, é só uma conversa. E se não tiver alguém conversando, né, concordando, eu me perco, mas faz parte da vida aí, né? Mas o principal foco não tem como a gente chorar e reclamar do sistema que a gente vive. Por quê? Porque as pessoas estão anestesiadas, dopadas e ninguém quer fazer uma revolução. Sempre falo isso para meus pais. Ninguém está disposto a fazer uma revolução. Só que, analisando a minha vida, eu percebi que eu não tinha confiança, né? Não tinha. Tenho confiança, sou confiante agora. Não tinha confiança nenhuma. Então, como que eu realizaria algo, mesmo sabendo? Não dá. Se você não confia em si mesmo, se você não confia que é possível, se você não tem fé, aí é Jesus é. Se você não tem fé, como que será possível uma revolução? Então, a primeira revolução é o quê? Revolução pessoal, revolução interna. E assim que as pessoas fizerem essa revolução, elas, na verdade, sim, quem faz a revolução se afasta dos problemas do mundo. Mas se todos estivessem fazendo parte dessa revolução, o mundo seria um lugar melhor, sem dúvidas. Porque o ser humano, quanto mais evoluído, mais humano. E não é mais humano do tipo humanitário. É mais humano no sentido de entender a natureza humana, no sentido de entender para o que fomos feitos, no sentido de entender que todo o nosso ecossistema, né, ele pode viver sem nós sim, mas a gente só tem uma realidade, que é ele com a gente, né? A natureza junto com o ser humano. Então a gente só tem essa percepção. Mas eu gosto de, né, ser um pouco realista também. Eu poderia filosofar falando que a natureza ficaria muito melhor sem os seres humanos, e realmente poderia estar, mas quais seres humanos? Porque quando você evolui e busca, né, como que fala? Uma evolução própria, você vai entender que você faz parte do todo, que você não pode ferir o todo
Você não pode ferir a natureza sem ferir a si próprio. Então, são muitas leis, muitas regrinhas, muitas coisas que escondem da gente. E o pior não é que hoje em dia tá mais fácil com a internet. Antigamente era mais difícil. Sim, era mais difícil ter informação. Mas hoje em dia é teoricamente fácil ter as informações. Mas o que eles fazem é confusão mental, muitas informações, muitos sonhos, muitas possibilidades, muitas comparações com outras pessoas, entende? O próprio, cara, eu escuto funk, mas o próprio funk, cara, o funk ele é uma ferramenta de sexualização, certo? Me diga quem que se beneficia com o funk, homens ou mulheres? Homens ou mulheres que se beneficiam com o funk? Se você respondeu que as mulheres se beneficiam com o funk, eu não posso dizer que eu vou respeitar a sua opinião, né? Na verdade, eu posso dizer que eu vou respeitar sim. Você tem a opinião, mas eu não tenho como concordar com isso, né? O funk, ele emborrece, ele empobrece e ele principalmente distrai as pessoas. Com o quê? Com aquela vida do MC, né? Alguns realmente são MCs independentes, mas a maioria é mantida pelo crime organizado. Mas eu vou, né, parar um pouco por aqui, porque às vezes as pessoas não estão preparadas para receber tal informação. Você pode convencer um sábio, né? Na verdade, você pode convencer 40 sábios com um fato, mas você não consegue convencer um idiota, um tolo, com 40 fatos. Você não consegue convencer alguém que ainda está preso na Matrix, né? Também estou, mas conscientemente, a consciência está presa ainda na Matrix, ainda está presa em sertanejo, futebol, política e todas essas coisas que tem no Brasil. Você não vai convencer essa pessoa de que a mudança começa internamente. Não vai. Porque as pessoas ali, digamos assim, os bolsonaristas, eles são pessoas de classe média um pouco elevada, né? Classe média alta, classe média às vezes, tem pobres no meio, mas você não vai conseguir convencê-los de que esquerda e direita são farinha do mesmo saco. Por quê? Porque eles ainda acreditam que os políticos estão ali, né, para representar o povo, né? Eles ainda acreditam que é melhor votar no menos pior do que lutar. E aí todos os lados têm seus defeitos e tudo mais. E, cara, é complicado, cara. Por isso que eu convido você aí que assistiu até o final. Se não assistiu ninguém, Deus abençoe o próximo que for assistir. Ou quem for assistir no futuro, não sei. Mas, cara, é muito louco o quanto fizeram a gente desacreditar de nós mesmos, desacreditar da nossa essência, jogaram problemas, porque eu não sei se vocês sabem, mas também tem que tomar cuidado, cara, tem que tomar cuidado, mas as crises são lucrativas, né? Todo mundo sabe disso, ou não, mas a Primeira Guerra Mundial foi planejada, e eu sei por quem, e tem mais umas pessoas que sabem por quem. E essas mesmas pessoas querem te manter distraídos e refém do sistema que eles criaram. E aí que entra, né, a questão. Você está preparado para saber dessas coisas? Você aceita essas coisas? Você percebe no mundo essas coisas? Se você percebe tudo isso, né, e não aceita, bem-vindo a outra lei. Agora, se você percebe tudo e aceita, você é praticamente o meu inimigo. Eu não vou fazer mal nenhum a você, nem conheço você, mas você é literalmente o inimigo número 1 daqueles que querem mudança. Vocês travam. Mentira, eu vou parar de falar isso, cara. Realmente travam, mas era para ser só uma conversa e não um desabafo. Mas sempre é um desabafo. Sempre é e sempre será um desabafo.
porque eu vou aprendendo conforme eu vou ensinando. E eu sempre gosto de estar ensinando para sempre estar aprendendo. E eu sempre aprendo para estar ensinando. Então, cabe a você, né? Ser humano de outra dimensão, assim como eu. Cabe a você decidir o que faz com as informações. Eu estou feliz porque hoje eu não me deixei abalar pela minha mente programada. Eu estive no controle da minha mente, que foi programada desde criança, mas eu estive no controle dela para realizar o serviço, que era um serviço difícil, né? E continuo no controle dela por enquanto, e quero continuar sempre no controle dela, para que nenhum mal, né? Ou melhor, para que todo mal que vier a mim, eu reaja da melhor maneira, porque é simplesmente isso, entendeu? E de novo, não tem roteiro, essas conversas não vai ter roteiro, talvez outros vídeos tenham, mas essa conversa aqui, ela é mais profunda, porque você que está me assistindo, se tiver, você saiba que você é meu amigo. Eu não tenho amigos, eu tenho um amigo, que ele, graças a Deus, está correndo atrás da vida dele, né? Resolver a vida dele e tudo mais, então ele tá lá, a gente não se vê, né? Não se vê faz tempo, e é difícil falar também por causa de horário e tudo mais, mas você é meu amigo, e você está me ouvindo aqui, meus desabafos e tudo mais, e você será recompensado em breve, porque em breve eu conto, certo? Em breve eu conto. No mais, se você é diferentão também como eu, e ficou até aqui, isso que é o mais louco, cara. Isso que é o mais louco, cara. Eu acho difícil que alguém vá ver meus vídeos no começo, assim. Mas se você ficou até aqui, viu todo o meu vídeo, seja bem-vindo a outra lei. Aquela que não foi posta, não foi imposta por seres humanos, e sim pelo grande eu sou. Sim, por aquele que é, era e sempre será. O princípio de tudo, né, cara? São essas leis aí que a gente segue. É sobre essa lei que eu falo. Essa é a outra lei. É a lei que nos chama sempre essa lei. Mas a gente sempre dá as costas para ela. Ou tem gente que nem conhece, né, essas leis. E eu não tô falando de mandamentos. Eu tô falando da matemática, do universo, geometria sagrada, conhece? É foda que nem eu conheço direito, cara. Mas são muitas coisas que me deixavam louco. Elas me deixavam louco, certo? Não me deixam mais. Não me deixarão nunca mais louco. Porque tenho controle agora, amém, amém. Tenho controle sobre mim. Sou capaz de mudar a realidade. E se Deus quiser, mudarei toda a nossa realidade. Ou pelo menos farei algum estrago aí, né? Se Deus quiser. Se Ele não quiser, a gente continua aí tentando, né? Sempre humildemente, seguindo as leis. Mas se Ele não quiser, são os planos dele. Ele sabe muito mais do que a gente. E é basicamente isso, cara. Basicamente isso. Mais uma conversa, falando sozinho. Eu não achei que eu chegaria a esse ponto. Na verdade, eu deveria ter chegado a esse ponto muito antes, cara. Muito antes. Nossa, uma época eu fui uma pessoa melhorzinha, mas agora o que nos resta é reconstrução. Reconstrução, harmonia, integração, direção, várias coisas. Então você está na outra lei. Muito obrigado por assistir até aqui. Já vai dar 25 minutos. Duvido que alguém vai assistir os 3 primeiros, porque no começo é chato, no final fica melhorzinho.
vencemos mais um dia. Se ninguém assistir, não importa. Eu fiz um vídeo que eu queria.